Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula nós vamos fazer a correção das atividades do livro de História de vocês, das páginas 230 à página 233. Antes, eu trouxe estas imagens aqui porque a atividade do livro está relacionada a essas imagens. Aqui na imagem 1 nós temos a Maria Fumaça, antiga locomotiva a vapor, faz viagens diárias entre São João del Rei e Tiradentes, em Minas Gerais. Hoje é uma atração turística. A Maria Fumaça foi um meio de transporte muito utilizado no final do século XIX e início do século XX, como nós já estudamos. Seu combustível é o vapor produzido pela queima de carvão. É importante a gente saber qual que é o combustível da Maria Fumaça para entender o nome que ela tem. Imagem 2. O metrô de Londres, com mais de 400 quilômetros de linhas férreas. É o maior sistema público de transporte do mundo. Por dia passam por seus vagões aproximadamente 2.670.000 passageiros. Durante os Jogos Olímpicos de 2012, chegou a transportar 4.400.000 passageiros em um só dia. Imaginem, é muita gente, É um público muito grande para ser transportado. O que nós temos que lembrar é que o metrô de Londres é o mais antigo também do mundo, O desenvolvimento do transporte em Londres acompanhou o desenvolvimento industrial. Imagem 3. Nós temos um veículo utilizado no sistema BRT, transporte rápido, como nós já vimos. Está demonstrando uma plataforma no estado, na cidade do Rio de Janeiro. Este modelo está sendo implantado em várias capitais brasileiras, inclusive aqui em Belo Horizonte já foi implantado com o MOV, onde tem os corredores de ônibus que são específicos para o MOV. É visto como alternativa para se criar um transporte coletivo mais eficiente e confortável. Além disso, acredita-se que será um incentivo para que as pessoas deixem seus automóveis particulares em casa, reduzindo os congestionamentos nas grandes cidades. Não só os congestionamentos, mas também a emissão de gases poluentes. Imagem 4. A imagem 4, como o mapinha mostra para a gente, estão vendo? Representa uma rua em São Paulo, com excesso de automóveis particulares nas ruas e a ausência de um bom sistema de transporte coletivo, as grandes cidades brasileiras enfrentam graves problemas no trânsito. Por exemplo, o longo tempo que as pessoas perdem no deslocamento de um lugar a outro. Não só pelo deslocamento em si, pela distância, mas também pelos engarrafamentos, O trânsito fica muito moroso, muito demorado e acaba atrapalhando a vida das pessoas, a rotina das pessoas, As pessoas ficam mais cansadas também, tem que acordar mais cedo, sair mais cedo de casa, chega tarde em casa. Imagem 5. O transporte de tração animal é utilizado pelo homem há milhares de anos. Ainda está presente em diversas cidades brasileiras, facilitando o transporte de cargas e pessoas. Nós vimos que este meio de transporte ele foi muito utilizado pelos gregos, pelos romanos, um meio de transporte antigo que surgiu também a partir da invenção da roda. E com o passar do tempo, a carroça ela foi sendo aperfeiçoada, foi sendo aprimorada, Imagem 6. Em 1906, Santos Dumont decolou a bordo do 14 bis, que voou cerca de 60 metros, impulsionado por um motor a gasolina. O feito é considerado por muitos a prova de que foi o brasileiro que foi o inventor do avião. Muitos países, gente, discutem, quem realmente inventou o avião. Santos Dumont fez essa invenção em 1906, lá no início do século XX. A imagem 7. É um Airbus A380, a velocidade de 1.020 km por hora e capacidade para transportar até 850 passageiros.
Este Airbus ele foi desenvolvido já no século XXI. A gente pode observar a diferença dos dois, né? Tanto no formato, né? Quanto na tecnologia que é utilizada no equipamento, né? A gente percebe a estrutura que é diferente também. Bom, analisado estas imagens, fala o seguinte: você percebeu que falta algo nestas imagens, mas o que? Vamos ver na página seguinte. Na página seguinte, pede para ler cada uma destas informações na legenda e depois numerar de acordo com as imagens. Tem o número da imagem, que era para vocês colocarem, e as informações sobre o meio de transporte representado. Réplica do 14 bis, Praça do Avião em Goiânia, Goiás, corresponde à imagem 6, né? Maria Fumaça em Tiradentes, Minas Gerais, corresponde à imagem 1. Carroça transitando no centro de Pouso Alegre, Minas Gerais, imagem 5. Veículo utilizado no sistema BRT, sigla em inglês para Trânsito Rápido por Ônibus. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, corresponde à imagem 3. Airbus 380, maior avião de passageiros já construído, corresponde à imagem 7. Metrô de Londres, corresponde à imagem 2. Excesso de veículos nas ruas de São Paulo, corresponde à imagem 4. Agora nós vamos resolver as atividades, né, para pensar da página 230 até a página 233. Número 1. Você saberia dizer por que a locomotiva representada na imagem 1 é também conhecida como Maria Fumaça? É essa locomotiva que nós já vimos. Lembra que eu falei, chamei a atenção para ficarem ligados, né, no combustível que é utilizado? Então, é o vapor produzido pela queima de carvão. A queima de carvão, gente, vai gerar uma fumaça. É por isso que essa locomotiva também se chama Maria Fumaça, por conta da fumaça que os motores produzem. 2. Em sua cidade, existe alguma Maria Fumaça em atividade ou em exposição? Você já passeou em alguma? Procure saber como é uma Maria Fumaça e escreva. Se existe em exposição, tá, gente? Aqui em Belo Horizonte não tem Maria Fumaça em circulação. A Maria Fumaça é o nome popular das locomotivas bastante comuns no século XIX e início do século XX. Eram movidas a vapor e emitiam muita fumaça, daí o nome. Lembrando que as primeiras locomotivas elas foram desenvolvidas na Inglaterra. Essas locomotivas a vapor elas foram desenvolvidas para fazer o transporte de carvão até as fábricas. Posteriormente, o desenvolvimento das locomotivas foi para atender o transporte de pessoas. Número 3. O que as imagens 1 e 2 têm em comum? Em ambas, aparecem veículos que utilizam trilhos para o transporte de pessoas. Os metrôs são, na verdade, uma versão tecnologicamente mais sofisticada das antigas locomotivas. E os metrôs também, eles têm uma capacidade maior, né, transportam uma capacidade maior de pessoas. Só lembrando que os trilhos do metrô, gente, eles não são acessíveis a outros veículos, a carros, a ônibus, a motocicletas e também não são acessíveis para pedestres. O metrô é um meio de transporte rápido, podemos dizer assim, dentro dos grandes centros urbanos. Não é o ideal, mas ainda assim é um meio de transporte mais rápido que os ônibus coletivos, porque o metrô não pega engarrafamento e não pega trânsito. 4. Meios de transporte como o metrô utilizam energia elétrica como combustível. Quais as vantagens desse tipo de veículo para o meio ambiente, se comparado com os que utilizam derivados de petróleo como gasolina e óleo diesel? Bom, vamos lá. A energia elétrica, gente, ela é oriunda, né, da água.
de recursos hídricos. Essa energia elétrica também oriunda da biomassa, da ação dos ventos, da energia solar. É um tipo de energia que não é poluente, que não emite poluentes para a atmosfera. É considerada uma energia limpa, porque não emite esses poluentes. Então, a gasolina, o óleo diesel, né, que são derivados do petróleo, e o carvão mineral também. A queima desses materiais emitem poluentes para a atmosfera, poluem a atmosfera. Então, a energia elétrica é conhecida como energia limpa, ou seja, não polui o meio ambiente. E é uma energia também renovável, ela se renova na natureza, né? Sempre chove, sempre vai ter água, o vento não vai acabar, né? O sol também não vai acabar. O calor do sol, né? Número 5. Justifique a frase. Está correto dizer que veículos de tração animal não são utilizados como meios de transporte apenas nas áreas rurais. Está correta, né? Esses veículos utilizados com tração animal, tração é força, tá, gente? Eles são movidos à força de animais. São utilizados nas áreas rurais, muito utilizados nas áreas rurais, mas também são utilizados nas grandes cidades. A gente costuma ver, né, diariamente, quando a gente sai, né, esses meios de transporte sendo utilizados como transporte de pessoas e de cargas também. Não é tão comum, mas a gente ainda vê nas grandes cidades. 6. Na imagem 3, aparece um grave problema comum a inúmeras cidades brasileiras. Gente, nessa questão 6, não é na imagem 3, é na imagem 4. É essa imagem, tá? Com o excesso de automóveis particulares nas ruas e a ausência de um bom sistema de transporte coletivo, as grandes cidades brasileiras enfrentam graves problemas no trânsito. Por exemplo, o longo tempo que as pessoas perdem no deslocamento de um lugar a outro. Neste caso, está falando do congestionamento, tá bem? Que problemas é esse? Os constantes congestionamentos de trânsito, né, que acabam atrapalhando a vida das pessoas, como nós já vimos, né, inclusive já vimos em outras aulas também. B. Qual a causa deste problema, segundo a legenda e o comentário da imagem? Excesso de automóveis particulares e ausência de um sistema de transporte coletivo. Ou seja, as pessoas, para não ter transtornos, né, para chegar no trabalho, para retornar para casa, para ir para a escola, né, e estudar, elas preferem usar veículos particulares do que depender do transporte coletivo, do transporte público, que é muito demorado, que é muito precário, né? Os ônibus estão em condições ruins, estão sempre lotados. Letra C. Em seu município, esse problema é comum? Escreva a respeito. Sim, gente, este problema ele é muito comum. Em Belo Horizonte, em Contagem, nas grandes cidades, os congestionamentos são muito comuns, principalmente nos horários de pico. Lembram o que é o horário de pico? É o horário que a grande maioria das pessoas está indo trabalhar e o horário que a grande maioria das pessoas está retornando do serviço. Ou quando acontece também algum acidente, como a gente costuma ver em telejornais, ou algum veículo estraga no meio da pista. Aí também o trânsito vai ficar congestionado. 7. Nas imagens 6 e 7, aparece um meio de transporte em dois tempos bem distintos. São estes dois meios de transporte, o 14 bis de Santos Dumont e o Airbus A380. Observem as diferenças, né, e as semelhanças entre os dois. Qual o nome desse meio de transporte? É um avião. B. Em que época o primeiro foi construído? No início do século XX. E o segundo? O segundo no início do século XXI. Qual a diferença de tempo entre os dois? De um século a outro, a diferença são 100 anos, então aproximadamente 100 anos. Letra E. Quais as semelhanças entre ambos? Os dois voam obedecendo ao comando do homem.
No plano estético, nem na aparência, se assemelham no formato, e ambos possuem asas. E as diferenças? O tamanho, a quantidade de passageiros que podem transportar, a tecnologia empregada na fabricação, os materiais utilizados também na fabricação, dentre outros. Número 8. Meios de transporte produzidos em determinada época continuam sendo utilizados em épocas posteriores, mesmo que existam outros mais avançados. Cite meios de transporte representados nas imagens que comprovem a afirmativa. A carroça e a Maria Fumaça. A carroça é um meio de transporte extremamente antigo, tá bem? Número 9. Existem outros meios de transporte que não aparecem nas imagens. Cite alguns. Existem vários, as motocicletas, os caminhões, os barcos, os navios, as bicicletas. Vamos lembrar que a navegação também é um meio de transporte extremamente antigo. É um dos meios de transporte mais antigos que existem na humanidade, Lembrem-se, no surgimento da humanidade, os seres humanos, eles utilizavam troncos de árvores para se deslocar pelos rios, Bom, pessoal, finalizamos então essa aula. Era só a correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.